E cada piloto com suas explicações pós-GP da Argentina. E foi emocionante para todos, alguns de forma positiva, outros nem tanto. O GP da Argentina trouxe emoções mistas, com o foco centrado nos irmãos Marques e se o bicampeão mundial de MotoGP, Pecco Bagnaia, poderia responder ao seu companheiro de equipe Marc Marques e ou o seu companheiro de Ducati, o Alex Marques. Vamos saber então aqui das declarações dos próprios pilotos. Eu arrisquei. A estrela do show na Argentina foi Marc Marques, com o espanhol garantindo o ouro limpo, conquistando o máximo de pontos, 37. Foi um dia especial para o 93, que ensacou sua vitória número 90 de grandes prêmios e igualou a lenda espanhola de MotoGP, Ángel Nieto. Abre aspas para ele. Em primeiro lugar, palavras grandes, igual Ángel Nieto. Foi ele que abriu as portas ao mundo das motos espanholas. Ángel nos mostrou o que era a motocicleta e o que era o campeonato mundial. Então é uma honra igualá-lo. Fecha aspas. O próprio filho da lenda declarou que ficou feliz com os números do pai sendo superados, o que mostra espírito esportivo. Entrando em mais detalhes sobre a intensa batalha com seu irmão, Marc disse, abre aspas, estou muito impressionado com meu irmão Alex. Numa parte da corrida pensei em terminar em segundo. Ele estava tão suave, sempre mantendo a velocidade de curva. Vi que o pneu dele não estava fumando e pensei, ele está em outro nível. No final, sobrevivi e arrisquei. Como viram, muitos riscos, talvez muitos, disse Marc Marques. Sabemos, que talvez ele esteja sendo bonzinho com o irmão, afinal a ultrapassagem foi tranquila. Porém, vimos Marc Marques quase cair, vimos Alex Marques mais rápido em alguns momentos e também vimos ele tentar mais de uma vez a ultrapassagem sobre o irmão até conseguir. Então vamos deixar assim, Eu voltarei. Foi mais um fim de semana difícil para o bicampeão mundial do MotoGP, Francesco Bagnaia, que ainda não venceu uma sprint ou grande prêmio nesta temporada. Abre aspas para ele. Fechamos a diferença durante o fim de semana, mas não foi o suficiente. Hoje na corrida, meu ritmo foi bem parecido com os dois primeiros caras, mas eu não fui capaz de segui-los. Perdi um pouco de tempo com Frank e Johan, mas não fui rápido o suficiente para terminar no pódio, disse ele. No entanto, apesar disso, Bagnaia mantém a calma, abre aspas, sei que vai demorar muito, e como é importante manter a calma nesse caso. No ano passado, nesse ponto da temporada, eu tinha menos pontos. Sei como é importante terminar as corridas. Não quero correr riscos a mais nestas situações, mas estou trabalhando duro e continuarei assim para resolver os problemas. Não estarei nessa posição durante toda a temporada, estarei de volta, palavras do italiano. E sobre as declarações de Pecco e o que ele não disse na TV, falamos neste vídeo que eu vou deixar aqui no card para você. Eu estava mesmo no limite. Alex Marques, da BK8 Gresini Racing MotoGP, teve mais um fim de semana notável, enfrentando mais uma vez o irmão e dando um passo mais perto da sua primeira vitória na MotoGP. Tá chegando, tá chegando. Abre aspas. Segunda vez. Acho que hoje estivemos mais perto do que nunca da minha primeira vitória na MotoGP. Eu tentei o meu melhor, tentei empurrar. Estando na frente do Mark, estava usando mais pneus traseiros na curva 6, curva 11, curva 7 e 8, mas tentei manter o foco até o fim. Quando ele passou por mim na curva 5, mas foi largo, eu disse, ok, agora vou tentar empurrar. E eu fiz 1:38.3, mas ele fez 1:38.2, então eu disse, ok, eu estou terminando assim, eu não conseguiria ir nesse ritmo, eu estava realmente no limite e não me sentindo muito seguro. Então, decidi empurrar e terminar em P2, palavras do Alex Marques. Isso me deixa muito emocionado. Foi um domingo que Franco Morbidelli, da Pertamina Enduro VR46 Racing Team, não esquecerá durante muito tempo, com o ítalo brasileiro a retornar ao pódio do Grande Prêmio pela primeira vez em 1414 dias. Morbidelli discutiu a jornada até esse ponto e as emoções que experimentou. Abre aspas para ele, durante 4 anos mantivemos-nos firmes. É uma sensação incrível. A equipe merece isso. Começamos bem a temporada desde o início do teste. Começamos a trabalhar nos pontos fracos e melhoramos passo a passo. Temos que melhorar em algumas áreas, como a posição inicial. P3 é incrível. Eu não estava pensando nisso antes, mas agora que eu estou pensando nisso, fico muito emocionado ao conseguir o primeiro pódio com a equipe e para a equipe na América do Sul, fecha aspas.
ele que sambou, né, em melhor estilo do que Rubinho Barrichello no parque fechado. Aparentou estar muito feliz e não foi diferente. E como falamos no vídeo sobre a cerimônia de inauguração da etapa brasileira em Goiânia para 2026, que aconteceu no dia seguinte, e que você pode ver no link que eu vou deixar aqui no card, o ítalo brasileiro declarou amores pelo Brasil. Muito legal. Mau erro do meu lado, Marco Bezzecchi da Aprilia Racing estava em seu ritmo na Argentina, com o objetivo de encontrar um sucesso semelhante ao que encontrou em 2023, quando venceu. No entanto, na curva de abertura no domingo, o italiano cometeu um erro crucial na zona de frenagem, com a moto picando e acertando o Fábio Quartararo, que por sorte não caiu como ele, né, e fez ele encerrar o seu grande prêmio. Abre aspas, quebrei tarde demais. Evitei Frank, mas infelizmente bati na roda traseira do Fábio. Foi um erro grave da minha parte. Quero pedir desculpas ao Fábio, já tenho que fazer isso com a equipe dele. Foi um erro meu e espero que a próxima seja melhor. Quero o vídeo dessa ultrapassagem. Fábio Di Giannantonio, da Pertamina Enduro VR46 Racing Team, trouxe drama tardio no domingo, continuando sua luta com o Zarco por um final crucial entre os 5 primeiros, antes de inventar um movimento espetacular na curva 11 na última volta. Abre aspas, eu estava lutando um pouco com a frente, porque tinha muita temperatura. Foi muito difícil parar a moto, então tive que inventar alguma coisa, uma forma de ultrapassagem. Eu disse, ok, agora ou nunca, curva 11. Eu esperava que ele estivesse preparando sua fala. Entrei, e o legal é que uma vez que eu estava por dentro, eu disse na minha cabeça, eu quero o vídeo dessa ultrapassagem. Foi bom. É positivo dizer que estava lutando com Pecco. O Johan Zarco, da LCR Honda Castrol, teve um fim de semana notável, conquistando o 3º lugar no grid, com o francês permanecendo firmemente na batalha na frente. Abre aspas, quase um fim de semana de sonho, desde a primeira volta de sexta-feira até a corrida de domingo. É tão bom ter a possibilidade de poder lutar com os caras de topo. Tem sido positivo para nós, fiz de tudo para subir ao pódio, e a estratégia no domingo foi melhor que no sábado, porque comecei melhor no domingo. Fecha aspas. Mas à medida que o grande prêmio se desenrolava, Zarco trabalhava uma batalha com Bagnaia, acabando por cruzar a linha em sexto. Abre aspas, eu estava em melhor posição para estar em 3º lugar e tentar ir com Alex e Mark, mas estava lutando com Pecco e ele estava defendendo muito bem. Não pude usar a velocidade extra que tive na largada por causa da briga com o Pecco. É possível dizer que estava brigando com o Pecco, mas depois a corrida foi bastante difícil. Olha só, né? Imagina o Zarco, se tivesse conseguido passar o Pecco, diz ele que tinha velocidade, né? Para tentar chegar no Alex e no Mark. Eu sempre quero mais! A Honda continuou a dar mais passos na Argentina, com o Johan Mir da Honda HRC Castrol terminando uma corrida muito disputada em P9. No entanto, o campeão do mundo de MotoGP 2020 ainda procura mais melhorias. Abre aspas. Com certeza estamos vendo alguns passos, mas ao longo da corrida tive que lutar com os caras da KTM, que tinham moto mais rápida, e tive que defender a minha posição. Tive que atacar muito nos freios, estava superaquecendo a frente. Foi um grande desafio terminar a corrida. Não posso dizer que estou feliz, porque nossa moto aqui tinha mais potencial, mas não posso me defender das outras. Todas as vezes na reta eles me ultrapassaram. Precisamos entender o que podemos fazer para resolver essa situação. Este ano posso ver como sou capaz de lutar, mas como piloto sempre quero mais. E que venha a próxima corrida, a nossa emoção está aguardando. Chegou até aqui no fim do vídeo? Então, além do like e da inscrição aqui no canal, peço que você assista o vídeo, cujo link está aqui na descrição. Fala sobre investimentos, garanto que vai mudar a sua vida financeira para sempre. Invista de forma que seja bom para você e só para você. Também ensinamos você a investir no exterior, tudo na prática e bem rápido, sem enrolação. Fique imune às crises. Entre em contato conosco agora mesmo, mas assista o vídeo antes. Obrigado e até a próxima.